Olá, você que é confeiteiro de confeitaria saudável, né? Trabalha aí com produtos triplo zero, produtos zero açúcar, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, né? Provavelmente devem estar usando aí outros adoçantes, como por exemplo xilitol, eritritol, e podem estar buscando alternativas, né? Alguns clientes podem estar sentindo desconforto, você também está muito confortável nessa situação de confeiteiro. Então, tem uma boa notícia para você, né? Existe adoçantes no mercado, lançados mais recentemente, e eles não só não têm o efeito negativo dos polióis, né, que é causar desbiose e a hipoglicemia, como eles são até anti-inflamatórios. Isso mesmo que você ouviu, muito interessante. E nós vamos conversar então sobre isso. Meu nome é Luiz Fernando, tá? Eu trabalho aí há 28 anos como técnico para indústrias de alimentos, tá? Fiz mestrado em biotecnologia industrial na Bélgica e vamos falar então sobre esse assunto hoje. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, os polióis são aquilo que você já conhece, como xilitol, eritritol, sorbitol, maltitol, manitol, lactitol e isomalte, né? Então, eles são açúcares de álcoois. Eles são poliálcoois, né? São substâncias que têm os radicais álcool, hidroxila na sua fórmula, em vários trechos da molécula. Então, eles são poliálcoois, polihidroxila, né? Então, eles são muito usados, né? Xilitol para fazer bolos, eritritol muito usado para fazer balas ou chocolates, gomas, chocolate mais ainda o maltitol, sorbitol vai muito em sorvetes, né? E assim por diante. Aqui está uma foto do xilitol muito utilizado. Então, aqui, qual é o problema dos polímeros? Eles são muito agressivos. Por que eles são muito agressivos? Porque esses radicais hidroxila que vocês estão vendo nas moléculas de todos os polióis, eles são polióis, né? Eles têm poliálcoois. Eles têm esse radical hidroxila em grande quantidade. Então, essa molécula, ela é louca por elétron, né? Então, ela sai arrancando os elétrons. Olha que eu desenhei uma foice aqui, arrancando um elétron aqui dos átomos aqui da estrutura da parede celular de uma bactéria, né? Então, elas são loucas por elétron e elas saem danificando a parede celular das bactérias onde elas encostam. Por isso, elas matam. Por isso que o álcool, ele é um desinfetante muito poderoso, né? Se você passar um paninho de álcool na mesa, você não desinfeta a mesa? Por quê? Porque o álcool sai arrancando a molécula da parede celular das bactérias que ali estão, expondo o conteúdo celular e matando a bactéria. Então, esses poliálcools, tipo xilitol e eritritol, eles têm esse mesmo efeito desinfetante, porque eles têm essa agressividade do álcool, né? Então, o que eles fazem? Eles acabam matando as bactérias do nosso intestino, tanto as boas quanto as ruins. E quando eles fazem isso, eles causam disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias no nosso intestino. Então, vamos conhecer um pouquinho mais essas bactérias, né? Então, lá no intestino, tanto no grosso quanto no delgado, mas muito mais no grosso, né, que é o cólon, então tem as bactérias boas e as más. As boas, por exemplo, lactobacillus e as bifidobactérias, né? Por exemplo, as más, aquelas que causam são patogênicas, como o Clostridium e as Enterobacteriaceae. Então, as boas auxiliam na digestão, produzem vitaminas, fortalecem a barreira intestinal, produzem o imunológico, enquanto as ruins, elas causam infecção, elas geram toxinas, elas produzem toxinas, liberam essas toxinas no meio, né? Então, elas causam inflamação e vários problemas metabólicos. Então, por que fugir dos polióides? Porque eles causam essa disbiose, esse desequilíbrio das bactérias, né? Você comeu um chocolatinho lá que tinha
xilitol, quitina, eritritol, maltitol, né? Aí você sentiu. Tem pessoas que nem sentem nada. Mesmo não sentindo nada, o poliol está lá causando o seu desequilíbrio, né? Ele está estragando a parede celular das bactérias e eliminando as bactérias boas e ruins, meio aleatório. Então, eles fazem esse desequilíbrio, que é uma das grandes causas das doenças crônicas metabólicas humanas, né? Chamada disbiose, cada vez mais alta na medicina. Então, se esse novo adoçante não tem poliol, né, o que ele tem? Porque existem adoçantes que são pequenas quantidades, mas nós estamos falando de adoçantes que precisam apresentar volume, peso e corpo. Por isso que nós estamos falando de xilitol, eritritol, eu não estou falando de estévia, acesulfame, etc., porque são pequeníssimas quantidades. Mas quando você precisa fazer uma receita, tem que ter peso, volume, precisa ter corpo consistente. Então, você parte para esses polióis, geralmente, né? Mas essa alternativa, ela usa fibras alimentares no lugar dos polióis, né? Fibras alimentares são compostos vegetais não digeríveis pelo intestino delgado. Então, como ele não é digerível, ele passa por todo o intestino delgado e vai seguindo para o grosso. Então, ele não é absorvido. E isso se chamam as fibras. Existem as solúveis e as não solúveis, as insolúveis. Então, nós estamos falando que essa adoçante tem fibras alimentares solúveis, né, no lugar aí desses polióis. Então, só voltando um pouquinho, né, quais são os tipos de adoçante? A gente falou que tem esses de mesa, né, que são os que a gente usa em pequena quantidade, um pozinho, ou só algumas gotinhas, né, esse aqui em cima. Ou esses de baixo, quando você precisa de peso, volume, textura. Você não consegue fazer um bolo bom só usando um desse aqui. O açúcar, ele tinha um efeito tecnológico no seu bolo de consistência, de textura, de brilho, né? Muito importante. Se você tirar o açúcar e colocar esse de cima, fica um bolo não tão bom, né? Então, você usa normalmente estes adoçantes culinários. Então, muitos deles são com xilitol, eritritol, maltitol, como a gente já falou, né? Que eles têm uma índice glicêmico que varia, por exemplo, o maltitol 36, o xilitol 7 a 13, já o eritritol 0. Né? Tem também muitos adoçantes que você vê no mercado em que esse peso, né, esse corpo, que a gente chama de corpo, né, ele é dado pela maltodestrina, porque é um produto que não traz gosto, nem altera nada e dá essa estrutura do seu doce, né? Seu confeito. Só que ele tem um problema, ele tem um índice glicêmico muito alto, né, de 85 a 68, enquanto a sacarose tem um índice glicêmico de 68. Então, você tem um produto que você pode até chamar de zero adição de açúcar, mas ele vai gerar açúcar no seu sangue. E tem esses novos que nós estamos falando agora, fibra alimentar, né? Eles têm um índice glicêmico muito baixo, né? Então, menor que o do maltitol, do xilitol, né? E entre o xilitol e o eritritol tem um índice glicêmico aí muito baixo, de 5 a 7, como esse, por exemplo, que está aqui na tela, que é o polysugar. Então, as fibras alimentares têm muitas vantagens na confeitaria. Elas dão peso, volume e consistência à receita que você precisa que o açúcar dá quando você tira o açúcar. A fibra cabe muito bem aí, né? As fibras têm a vantagem de aumentar a saciedade, né? Você come e ela não vai para o sangue, ela passa direto, né? Elas formam uma camada ali no intestino e elas vão dar uma sensação de satisfeito, de saciedade. Elas caramelizam com açúcar, né? Então, uma grande vantagem, você pode usar essas fibras para fazer um pudim, para fazer uma calda, sem problema, né? Elas também reduzem a compulsão por doces, já que elas não levam açúcar para o sangue, elas têm um índice glicêmico baixo, super baixo, né? Então, elas não geram pico de insulina. Quando entra a glicose lá no sangue, né, com o açúcar, então,
o pâncreas vai, fabrica um monte de insulina porque ele fica louco, tem que tirar essa insulina, esse açúcar do sangue. Então a insulina vai, como chaves das células, ela abre as células do corpo para que entre esse açúcar e saia do sangue. Então o pâncreas faz a insulina, aí o açúcar que foi lá em cima de repente, deu um pico glicêmico, ele vai lá embaixo rapidamente por causa da insulina. E aí ele foi lá embaixo, você vai ficar com vontade de comer coisa doce de novo. Então você entra num ciclo vicioso que é a compulsão por doces, que é um vício muito negativo para a saúde. E por último, a Anvisa e a Organização Mundial de Saúde recomendam de 25 a 30, até 35, né, ideal, aí de fibras por dia, de gramas de fibras que todo ser humano deve consumir por dia. O brasileiro come em média 15, então ele precisa aumentar esse consumo de fibras para ter boa saúde. Então, esse adoçante ele mata esses dois coelhos com duas cajadadas, né? Fornece as fibras que são benéficas e tira o efeito negativo dos polióis. Então, por que esse polysugar ou esse adoçantes com fibra se inflamam o intestino? Então, a ingestão de fibra alimentar, ela gera uma fermentação desejável de bactérias lá no cólon, no intestino grosso. E produzem, com esta fermentação dentro das bactérias, gera ácido graxo de cadeia curta, né? E são positivos, são desejados aí para o nosso organismo. Então, para quem ainda ouviu falar ou não conhece o conceito de prebiótico, probiótico e posbiótico. Então, o prebiótico é o alimento das bactérias, probiótico, que muita gente toma, é a própria bactéria, que às vezes você teve que tomar muito é, é, microbiocida, né? Antibiótico, e aí, por outra razão, você está com um nível baixíssimo de bactérias. Você precisa consumir probióticos, a bactéria. Você precisa consumir pré-bióticos. Alimento dessas bactérias são as fibras. E os posbióticos são os produtos dessa fermentação que são benéficos. São produzidos pela bactéria. A gente tem um efeito positivo em muitos processos fisiológicos. Então, vamos entrar agora um pouquinho mais no detalhe. Por que elas são anti-inflamatórias? Ora, porque você consome fibra. E essas fibras alimentam as bactérias lá no intestino. Elas geram esses ácidos graxos de cadeia curta, que são principalmente três: o acetato, propionato e o butirato, né? E agora, o butirato, ele ocupa um papel muito importante, mais importante dos outros dois, na propriedade anti-inflamatória desse resultado das fibras. Primeiro fator, primeira consequência positiva do butirato é que ele é a principal fonte de energia para as células do colonócito, né? Células do colo, células do intestino grosso. Então, elas precisam de energia. E esse butirato, que é produzido pelas bactérias, pela fermentação, é a principal fonte de energia. Com isso, a célula reforçada, cheia de energia, de ATP, ela pode desenvolver bem a sua função, e a sua função de fortalecer a barreira intestinal, pois ele nutre bem essas células. E essa barreira tem que ser barreira mesmo, porque se esse seu intestino estiver permeável, né, então tudo aquilo que você comeu, de resto de alimentos, de toxinas que estão nos alimentos, ou de metais pesados, pesticidas, contaminantes em geral, eles passariam para o sangue, eles atravessariam a barreira intestinal e iam para o sangue e iam causar muita infecção, né? Ia juntar no sangue um monte de glóbulos brancos ali para conter aquele ataque, aquela entrada no sangue, porque o intestino está muito permeável. O intestino tem que ser impermeável, ele tem que estar trabalhando bem com a barreira intestinal quando essas células estão bem alimentadas. Depois, as células do colo consomem oxigênio em presença de butirato, né? Ele favorece com que essas células consumam o oxigênio, deixando o ambiente anaeróbico, um ambiente com mais CO2 e menos O2, né? Nessa condição, as bactérias boas, né? Lembra que a gente falou lá das vírus das bactérias,
essas bactérias crescem nessa condição de menos oxigênio. E as más não crescem, né? As más já precisam de oxigênio. Então, você vai tornando um equilíbrio positivo das bactérias no seu intestino. Além disso, o butirato ele reduz a produção de citocinas, que são pró-inflamatórias, né? Como a TNF-alfa e outras. Então, são substâncias e ele reduz a produção delas. Né? O butirato faz com que não se produza muito essas citocinas pró-inflamatórias. Ele também aumenta a expressão dos macrófagos M2. Então, esses macrófagos são os fagocitadores de antígeno. Né? Então, os macrófagos são glóbulos brancos que macrofagam, que comem substâncias indesejáveis para dentro dessas macrófagos, ele quebrar a substância e eliminar esse corpo, desse antígeno. Né? Então, ela aumenta a quantidade dessa defesa, das células de defesa, dos glóbulos brancos do sangue. E a expressão e a capacidade desses glóbulos brancos de produzir as citocinas anti-inflamatórias. Eu tenho as citocinas pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. Então, esse butirato produzido pelas bactérias vai aumentar as citocinas anti-inflamatórias. Então, você viu aqui, por isso é que essas fibras alimentares, elas são anti-inflamatórias, né? Não só pela razão 3, como pela 4, como pela 5. E, por último, ela ainda tem uma ação anticancerígena, né? Pois inibe os genes responsáveis pela multiplicação das células, tumorais de tumor e induz a morte delas, que é a apoptose. Então, ela ainda combate tumores, né, que vão eliminando as células doentes, mortas, né? Então, elas vão limpando e reduzindo a multiplicação de tumores que existirem no corpo. Então, aqui esse slide, ele mostra algumas cenas aí que você encontra muito na internet, que detalha isso ainda mais, né? Então, mostra aqui ó, a fibra dietética, quando o se alimenta com fibra alimentar, né? Então, essa microbiota vai ser favorecida e vai produzir os short chain fatty acids, os ácidos graxos de cadeia curta, e principalmente o butirato, com esse efeito que eu falei para vocês. Ele vai consumir oxigênio e deixar mais CO2, favorecendo as bactérias boas. Nesse outro desenho, você tem lá as fibras dietéticas fazendo com que o butirato entre dentro aqui do colonócito, né, da célula que fica lá na parede do intestino grosso, e dentro dessa célula, o butirato, para que o butirato entrando aqui, ele vai gerar uma série de reações específicas, tá? Anti-inflamatórias. Né? Então, ele vai, por exemplo, favorecer a produção das células de defesa, né? E dos neutrófilos, que é outro tipo de célula de defesa. Então, está aqui a proliferação dessas células, ela é uma resposta anti-inflamatória, porque essas células defendem, né, inflamações. Elas vão lá e comem, fagocitam substâncias que estão presentes nas inflamações. Então, além disso, tem uma série de outros caminhos metabólicos aí de transmissão, de ativação de citocinas anti-inflamatórias, né? E inativação de citocinas inflamatórias, reduzindo as inflamações. Né? Aqui está os nomes de algumas dessas substâncias, caminhos metabólicos aí. E aqui, no último desenho, né, só para mostrar essa questão da permeabilidade do intestino, que é importantíssimo. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, uma dieta baixa em fibras, né? E do lado B, alta em fibras.
Então, do lado A, você está vendo que os colonócitos, eles se separaram um pouco. E do lado B, quando você come as fibras, os colonócitos estão bem juntinhos. Por quê? Quando você come as fibras, né, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles entram aqui no colonócito, eles vão auxiliar o trabalho aqui da proteína, né, ineto, tipo C, e ela vai fazer trabalho junto ao CO1, que são proteínas que juntam, que ligam, que unem os dois colonócitos. Né? Então, elas mantêm o intestino íntegro e bem fechado, com boa barreira, para que não aconteça a passagem, né, dos íons da água, de bactérias, né? Aqui está o intestino e aqui está o sangue, para que não entre aqui no sangue bactérias, né, toxinas, que geram o estado inflamatório aqui dentro. Então, quando você come uma dieta alta em fibras, ocorre esse trabalho forte de não deixar permeável o seu intestino. Muito bem. Então, aqui tem um slide só para vocês verem alguns tipos de fibras alimentares que vendem no mercado para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade, que têm esse intestino irritável, que tem muita permeabilidade intestinal, que sente dores, inflamações, não consegue comer nada à tarde, não consegue comer meu possível, igualzinho já sente uma dor e tal. Mesmo as pessoas que nem sentem dor de colióis, o coliol está lá fazendo o efeito negativo dele. Né? Bom, então esse aqui é o da Nestlé, que é o Fiber Mais, né, um regulador intestinal que tem essas fibras alimentares que a gente falou, né, e está aí no mercado. Olha aí, ó, o preço dele, R$ 105,00, 260 gramas, dá R$ 400,00 por quilo. Olha esse outro aqui, o mix de fibras, que sai por R$ 86,00, 300 gramas. Esse outro aqui, Fiber Fit, que também tem colesterol e tal, ele sai aí por R$ 207,00, toda unidade de 260 gramas. Então, dá 380 quilos o preço disso. É um preço bastante elevado. Já esse adoçante aqui, que tem no mercado, o Polysugar, né, que é a base de poliestrose, ele custa apenas R$ 69,00 o quilo e ainda adoça, né, porque tem stevia e dalmatina, que tem ali menos de 1% de dióxido de silício, que é um anticoagulante. Então, um produto extremamente interessante. Já tem muita gente usando, as confeitarias saudáveis aí já usando o Polysugar há mais tempo, né? Chefes de confeitaria saudável, com muitos seguidores já usando, né? Professores de gastronomia já divulgando esses tipos de adoçante anti-inflamatório, né? Como esse Polysugar, por exemplo. Ok, então, como vocês podem entender, aqui está o contato, né, dessa empresa que vende esse Polysugar. Né? Você pode comprar aqui pelo site, vidafloresta.com.br, entra lá e compra tudo automatizado, ou pode ser pelo WhatsApp da empresa, e aí tira todas as suas dúvidas aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Meu contato aqui é esse, 85 99168 9113. Quem quiser conversar comigo, se aprofundar nesse assunto. Até a próxima e um grande abraço.